Pois é, a gente falando aqui sobre o racismo, né, constatando que o nosso país é um país racista e a gente fica perplexo de poder perceber que um país com as nossas características, com o nosso perfil, ainda tem tão forte essa manifestação de racismo, né, entre nós. E aí, na linha da brincadeira, o pessoal te contrapondo, né, Cacau, para dizer que o carro branco ele é tão barato quanto o carro preto, que esse negócio aí não está muito certo, não. Né? Agora, também eles estavam dizendo, como é que é a história? É que a bola da sinuca, a bola preta da sinuca é a que tem mais valor. Né? Nem tudo está tão preto assim. Né? E como é que é a história? Quando a coisa é boa, está na lista branca. Quando é ruim... É lista negra. Agora, existe uma palavra que, assim, essa questão etimológica, às vezes as palavras se desgastam e elas perdem o sentido. Existe uma coisa, muita gente usa quando quer de forma pejorativa, forma negativa, diz, está me denegrindo. Né? E o denegrir é tornar negro. E uma vez eu participei de uma palestra, não sei se o Cacau também estava, se ele lembra, o rapaz levantou e falou sobre a participação dele num pleito que ele estava e falou assim, espero que você possa denegrir lá na Câmara. Sentido positivo. Ninguém entendeu, todo mundo ficou assim. E aí o cara, um professor, ele era mestre, você lembra disso? E ele explicou a origem da palavra que eu não conhecia. Quando ele falou, ele deu o sentido etimológico, eu falei, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é como judiar, né? Judiar. É uma coisa negativa em relação aos judeus. Verdade, sim, verdade. Existe muito isso. Então, a gente fala essas questões para chamar a atenção, para ver o quanto que a gente, no dia a dia, até se utiliza dessas palavras, né? O quanto isso está tão enraizado em nós. E talvez essa mudança possa começar pela essa reflexão mesmo, né? Por que que o Brasil ainda se prende à questão racista? Gente, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que que torna o brasileiro, por que que o brasileiro é tão racista, apesar de todas as nossas características? E já colocando a minha pergunta, o sistema de cotas que é colocado aqui no Brasil, ele ajuda ou atrapalha? Ele minimiza ou ele reforça a questão do racismo? Evidentemente que a elite não aceita a questão das cotas. Mas quando veio a abolição da escravatura, foi jogado na sarjeta milhares e milhares de negros, de escravos, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma indenização. E essas pessoas foram viver nas ruas da amargura. E esse mesmo princípio das cotas, fizeram as cotas para as mulheres nos partidos políticos e ninguém chiou. Hoje, os presos políticos que perderam os seus entes queridos, eles foram recompensados com aposentadorias, com indenizações milionárias e a sociedade não chiou. Agora, a questão das cotas para negros vem causando um debate muito sério, muito acirrado nas casas legislativas e no próprio Supremo Tribunal Federal, porque a sociedade não aceita, mas isso é um pequeno reparo de uma injustiça que vem lá de 1888. Então, as cotas, para mim, elas são extremamente bem-vindas e ela é apenas um paliativo. A questão teria de ser muito mais radical, deveria o Estado pagar indenizações para todas as famílias que tiveram os seus escravos mortos e jogados na rua, sem direito à moradia, sem direito à indenização, sem direito a um pedacinho de terra para poder viver a sua vida com dignidade. Portanto, a questão da cota, a meu ver, ela é extremamente pertinente num país tão racista, tão desigual, tão perverso. Bom, você fez uma pergunta antes. Por quê? Você diria, sim, se isso resolveria a questão do racismo. Não. O objetivo das políticas de ação afirmativa, dentro das quais se inserem as cotas, que pode ser feito de outras maneiras também, não é acabar com o racismo, é proporcionar igualdade de oportunidade. E se isso está acontecendo, com certeza está.
Basta ver o número de alunos negros que agora existem em universidades como a UERJ, como a Universidade de Brasília e tantas outras. A jornalista Miriam Leitão falava disso recentemente, a volta dela à Universidade de Brasília, onde ela estudou, e a surpresa dela de encontrar agora um número de negros significativo que não existia naquela época. Permite só uma parte? Claro. E é bom que se diga que os negros oriundos das cotas têm tido notas melhores do que os não oriundos das cotas. Isso é fruto de pesquisa em várias universidades. Se mostra, no geral, o seguinte, que esses alunos tendem a ter melhor desempenho em humanas e tendem a ter um desempenho um pouco pior em exatas, porque aí a diferença de qualidade de ensino pesa muito, mas no final das contas eles se formam, tanto quanto os outros, e tem uma taxa de evasão. Isso é muito importante, porque diziam que eles iam abandonar a escola. Pelo contrário, a taxa de evasão dos chamados alunos cotistas é menor. E me permita só uma outra questão, se for possível. Ele citou o prefeito de Salvador. O prefeito de Salvador, que ele se referiu, o Edivaldo Brito, a mãe dele era empregada doméstica da mãe do Roberto Santos, e o Roberto Santos, o filho, veio ser governador da Bahia. E o pai do Roberto Santos, governador, que era da mesma geração do Brito, ele pegou, o pai pegou o Brito e botou numa escola também boa. Então, os dois estudaram numa escola de qualidade. Isso é questão de oportunidade. E ele se tornou o maior tributarista do Brasil. É isso aí. Quer dizer, a questão era oportunidade. E não a cor Se da ele não pele. tivesse aquela oportunidade e a sensibilidade daquela família que colocou o filho na mesma escola do governador, do filho do pai do governador, não teria tido essa oportunidade. Perfeito. E o racismo, ele é tão forte que no estado da Paraíba, uma senhora, membro da igreja, de uma igreja batista, ela era a família médica, a família da sociedade, bem lá instalada na sociedade, e a sua filha passou no vestibular de medicina. E o filho daquela empregada também passou no mesmo vestibular da Universidade Federal. E passaram a estudar juntos na biblioteca. E passaram a namorar. E aquela senhora da igreja, membro da Igreja Batista de João Pessoa, criou tanta dificuldade para aquele namoro continuar, que ela foi obrigada a terminar aquele namoro porque ela não admitia que a filha dela pudesse namorar com a filha da sua empregada. Bom, com a filha ainda bem que ela não permitia. Agora, com o filho, racismo mesmo. A filha e o filho. Essa questão de cotas, eu sempre tenho oportunidade, eu tenho um adendo a fazer, um pensamento, até porque eu na minha vida, mesmo sendo da raça negra, eu nunca tive assim, discriminação nisso aí. Não sei se é porque a minha origem esportiva também, e também filho de militar, eu estudei no colégio militar, tive esse acesso, meu pai era oficial do Exército na época, assim, eu sempre via ele estava em funções de comando, então, não sei, eu nunca, eu tive uma ponta lá no colégio militar, mas por questão do esporte, fui o único que chamam bicho, que é o primeiro ano do colégio militar. Eu fiz para a seleção de futebol, fomos campeões. Então, assim, eu não tenho essa sensibilidade, embora saiba que existe. Agora, o que eu vejo na questão de cotas, existe a questão comercial ou social, ou econômica. Ao meu ver, eu acho que é pertinente a questão das cotas, mas se não houver uma fiscalização, continua havendo a injustiça. Como? Hoje, qualquer pessoa que chegar e dizer que é negra, ela tem que ser encarada como negra. E aí acho que tem que ter. E outro detalhe mas que existe. Hoje, se isso descobrir, a pessoa Sim, é punida, claro, perde a vaga. Mas isso é uma fraude. Tem todo um processo depois, né? Mas na hora, um outro detalhe que eu vejo é que existe o negro com um poder aquisitivo que poderia ganhar uma outra oportunidade e ele ocupa uma oportunidade de um negro
que têm intelectualmente o mesmo, mas economicamente não o mesmo poder financeiro de chegar. Então, se não houver essa fiscalização, a questão também, paralelo à questão não só racial, mas a questão econômica, no final termina também sendo uma injustiça para o negro, que intelectualmente ele tem condição de chegar, mas economicamente ele não tem condição de chegar. Mas ele perde para um negro que poderia ter uma outra vertente. O que não tira a virtude do sistema de cotas, né? Mas são outras questões. Outras questões. No caso da lei do Rio de Janeiro, né, é uma lei voltada para... primeiro, é voltada para a escola pública. 50% das vagas são reservadas para alunos que vêm da escola pública. E dentro desses 50% é que tem um recorte para negros. A lei federal também, que foi aprovada ano passado, para as universidades federais, também é voltada principalmente para alunos da escola pública e dentro desses alunos da escola pública, o recorte para negros e para indígenas. Então, há a preocupação do lado econômico. Agora, é claro que você foi aluno do Colégio Militar. E, na minha opinião, algumas escolas públicas tinham que ser excluídas desse sistema, porque são escolas públicas de excelência e que o fato de cursá-las já dá uma grande vantagem, como é o caso das escolas militares, do Pedro II. Perfeito. Eu acho que... Desculpa eu te cortar. É uma questão de aperfeiçoamento desculpa eu te cortar, mas agora a gente está enfrentando aí uma questão do tempo. Eu acho que há necessidade de alguns ajustes no sistema, mas o sistema é positivo. Eu tenho uma preocupação, porque pelo menos eu não tenho enxergado outros movimentos que permitam que esse sistema de cotas, ele acabe. Eu acredito nele como um bem verdadeiro, se ele puder ser finito. Se ele tiver que continuar pelo resto do tempo, ele não é um sistema eficiente nem eficaz. Transitório. É igual a Bolsa Família. Para poder fazer aquilo que você disse, né? Viabilizar a chegada daquelas pessoas que não têm condições a uma situação de acesso à educação, ao trabalho, a seja o que for, né? Agora já se fala, inclusive, em cotas de modelos negras em desfiles, etc. Quer dizer, ou a gente acaba com o racismo para não ter que ter cota de forma alguma, vai ser impossível. Mas a gente precisa... Eu vou para o intervalo e é essa pergunta que eu ainda quero que vocês me respondam no último bloco. É possível a gente, pelo menos, minimizar de forma bastante significativa o racismo no nosso país, ou a gente está aqui falando de besteirinha? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima.